Bom dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de comunicação. Comunicação não. Não estão me ouvindo? Então? Beleza. Tá, então eu vou refazer a abertura, tá? Bom dia, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de marketing de conteúdo. Pessoal, como semana passada a gente não conseguiu concluir o conteúdo da aula 18, sobre briefing publicitário e objetivos de comunicação, eu vou finalizar até a metade dessa primeira aula agora. E aí depois vocês vão começar a fazer a atividade avaliativa da segunda parcial do trimestre, tá bom? Prof. Simone, por acaso eles conseguiriam utilizar tablet hoje? Porque assim, a atividade, ou se tivesse algum laboratório livre, que eu esqueci de avisar. Não tem? Não tem. Já tá todo. Tá. Eles estão sendo. Não, mas assim, na verdade, se eles estiverem com o celular, eu acho que eles conseguem fazer as pesquisas e tudo mais e ir anotando no caderno. Porque a atividade ela é mais voltada para o briefing publicitário. E na parte 2 da atividade que eles vão ter que montar o vídeo fazendo a apresentação do que eles fizeram. Tá bom? Mas lembrando que a atividade é bem tranquilinha para montar o briefing, é mais a questão do Canva e tudo mais, mas isso eles conseguem fazer no celular também. Então vamos lá. Qualquer coisa eu peço algum notebook lá, algum tablet. Ah, perfeito. Perfeito, prof. É que o deles é diferenciado do primeiro ano porque é uma atividade mais prática mesmo. Porque eu não vejo sentido em fazer prova objetiva para vocês, sabendo que o conteúdo é mais de prática mesmo, né? Então, eu sei que parece um pouco desgasta um pouco vocês, mas pelo menos vocês estão aprendendo alguma coisa nisso aí. Não que na prova objetiva eu não esteja aprendendo, mas é que eu acho que é mais viável fazer essa prática ali. O Arthur tá tudo bem com ele? Ele tá com um probleminha chamado sono. Ah, tá com um probleminha chamado sono? Vamos lá então para a aula, gente. Então, o tema da aula de hoje é continuação sobre briefing publicitário e objetivos de comunicação. Ele foi logo em seguida esse conteúdo sobre SEO, o SEO, o SEO. E aí, eu comecei falando para vocês o que era um briefing. Alguém lembra o que é o briefing? Não lembram? Meu Deus do céu. Não, faz uma semana que vocês tiveram essa aula. Impossível não lembrarem de alguma coisa. E aí? No mais simplificado possível, o que é um briefing? Alguém lembra? No mais simples possível. Eu dei algumas dicas e exemplos para vocês. É tipo a receita do que eu vou fazer. Isso aí, Caio. É basicamente a receita, o manual de instruções, tudo que eu vou fazer dentro das ações de marketing e nas estratégias que eu vou estar traçando, certo? Então, basicamente, eu coloquei lá que um briefing pode ser uma receita de bolo, pode ser uma bula de remédio, pode ser um cronograma de planejamento de marketing, de ações, pode ser também envolver um produto, que no caso aqui eu trouxe um bife, né? E aí esse bife ele pode ter a receita dele de como ser feito, e essa receita se torna um briefing, certo? E o que é um briefing publicitário? Eu falei que é um documento que orienta a criação de uma campanha e tudo mais, que serve como guia para agências, designers e redatores. Perguntei para vocês se publicidade era marketing ou não. Quem lembra? Não é marketing. Por quê? Isso aí, Caio. A importância do briefing, eu falei, que é evitar erros de comunicação.
economiza tempos e recursos, garante que todos entendam o mesmo propósito e conecta a estratégia da marca com a criação publicitária. Aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura de um briefing. Basicamente, um briefing deve conter dados da empresa e do produto, o público-alvo, concorrência, objetivos de comunicação, tom e linguagem da campanha, canais de divulgação e prazo e orçamento. Os dados da empresa e do produto, como que eu consigo, gente? Aonde que eu posso ter esses dados? O que vocês acham? Não sabe? Tá, basicamente os dados da empresa e do produto são dados internos da empresa. Por exemplo, qual que é o segmento que a empresa está, as informações básicas da empresa, como nome, localização, o que ela fabrica, por exemplo, se é uma empresa de cosmético. Aí entra também os dados do produto, né? Quais produtos ela fabrica. Mas e o público-alvo? Como que eu identifico ele? Através do quê? E aí? Isso aí eu sei que eu passei para vocês. Então, como que eu identifico o público-alvo de uma empresa? Ou de um produto? Ou de um serviço? Segmentação de mercado. Porque eu pego o mercado e vou dividir ele em grupos e identificar dentro desses grupos, quem pode ser meu público-alvo com base no produto ou serviço que eu estou vendendo. Beleza? A concorrência. O que eu preciso analisar na concorrência para ter esses dados dentro do briefing? Alguém sabe me informar? O que eu preciso analisar na concorrência? Analisar por que a concorrência está dando certo. Isso. Qual que é o diferencial que a concorrência tem do meu produto ou do meu serviço? Mas, para além disso, dentro da análise da concorrência, eu faço uma análise de preço para poder fazer a precificação do meu produto. Lembrando que essa análise de precificação, de preço, não entra somente uma coisa, tipo, a diferenciação do preço dos produtos dos concorrentes. Entra também questões de quais são os insumos que eu utilizo para poder fazer o meu produto. Entra a embalagem que eu coloco no meu produto. Então, tudo isso vai somar e aí a gente vai fazer a precificação do produto, beleza? E os objetivos de comunicação? Eu faço após o quê? Para poder ter esses dados de objetivos de comunicação. Após você já decidir o seu segmento. Né? Isso, após... Basicamente, tudo aquilo ali que está ali, público-alvo, concorrência, dados da empresa, é uma análise de mercado, certo? Após isso, eu vou fazer os objetivos de comunicação. Então, basicamente, eu vou estar traçando o perfil de comunicação que eu vou adotar, que no caso é o tom e linguagem, com o meu público-alvo depois de ter feito a segmentação de mercado, certo? Fiz isso, qual que é o tom e a linguagem, quem que é o meu público-alvo, aí eu vou entrar para poder verificar quais são os canais de divulgação. Quais são os canais de divulgação viáveis? Alguém sabe me informar? Canais de divulgação viáveis dentro do marketing. TikTok. Tá, isso aí são redes sociais. São dos canais de divulgação. Mas existem outros também. Seria TV? Ó, pessoal, existem dois tipos de comunicação. A comunicação digital, dentro da internet, que daí sim entra as redes sociais, anúncios, sites, e entre outros. Mas existem os canais de comunicação também físicos, né? Isso aí vocês...
Isso provavelmente vocês viram lá em comunicação de marketing, no ano passado. Então, dentro dos canais físicos, quais são os outros canais que eu posso utilizar? Alguém lembra? Quais são os canais físicos que a gente pode utilizar para divulgação de produto ou serviço? Porque o marketing de conteúdo não. Pode repetir? Não sei, não é pôster, é aqueles. Outdoor? Não, isso. Isso, outdoor é um deles. Mas, ó, ainda existem hoje em dia, como canal físico, jornais, revistas, televisão, rádio, folders, que é panfleto, né? Cartazes, né? E o boca a boca, a forma de transmitir a comunicação boca a boca. Então vocês têm que lembrar que dentro do marketing de conteúdo, gente, às vezes parece que a gente vai só para um lado, né? Para a parte das redes sociais, para a parte da internet. Mas a gente tem que lembrar que o marketing de conteúdo ele vai muito além disso. Então, a gente não faz conteúdo somente para a internet. A gente não faz conteúdo somente para os meios digitais, para o marketing digital. A gente faz o conteúdo também para os canais físicos. Para TV, para rádio, para outdoor, para jornal, tanto físico quanto digital. Daí entra a mescla entre os dois, né? Lembrando que isso é extremamente importante dentro dos canais de divulgação, que a gente tem uma palavrinha que é o termo que a gente utiliza para alinhar a conversa com o consumidor de uma única forma, que se chama omnichannel, que é a divulgação da sua campanha em todos os canais, falando a mesma linguagem com o consumidor. Então, tanto nos canais físicos quanto nos canais digitais. Quando é somente no canal digital e tem várias plataformas, tanto redes sociais, celulares, redes sociais, celulares, aplicativos e tudo mais, daí a gente chama de multicanais. Mas quando envolve tanto canal físico quanto canal digital, a gente chama de omnichannel. Beleza? Vocês conheciam esse termo, omnichannel? Não? Esse canal, geralmente, ele é apresentado muitas vezes lá em técnicas de vendas. Porque as técnicas de vendas, elas abrangem várias formas de... vários tipos de canais de comunicação, tanto o canal digital quanto o canal físico. Então, se vocês não sabem, agora vocês já conhecem, e que o Omnichannel é a forma de você conversar com o cliente, com o consumidor, em várias plataformas, tanto no físico quanto no digital, beleza? Aí eu trouxe um exemplo aqui de situação para vocês, que é uma empresa de cosméticos quer lançar uma nova linha natural. O briefing deve responder quem é o público, qual mensagem queremos passar e qual é o objetivo principal da campanha. Vamos tentar fazer um briefing bem rapidinho aqui com relação a essas perguntas. Como que eu consigo saber quem que é o público dessa empresa que vai lançar uma linha natural de cosméticos? Aonde que eu tiro essas informações? De quem seria o público? E aí, gente? Pessoas que apoiam o não. Tá, a gente sabe que esse natural, essa questão, entra geralmente um perfil mais jovem, certo? Onde que eu posso extrair esses dados desse perfil mais jovens? Através do quê? De uma pesquisa de mercado ou através de dados do IBGE, que são os dados demográficos, né? Segmentação demográfico, ou uma segmentação comportamental, que seria daí envolvendo outros tipos de pesquisa para poder entender o comportamento de consumo dessa parcela da população que consome cosméticos naturais. Quais vocês acham que seria o mais viável? Acho que é o comportamental, né? Isso aí.
Porque ele é um público diferenciado, né? Então, o que a gente identificou o público? E que mensagem a gente queria passar para esse público? Já que a gente está trabalhando com cosméticos de linha natural. Um exemplo, a Natura faz muito isso. Diga? Sustentabilidade. Isso! Isso! Tá. Uma empresa que trabalha essa questão, que leva para esse lado mais do natural, onde eles trabalham esse perfil de consumo, né, de pessoas que prezam por produtos que não são testados em animais, que vêm da natureza, que possam ser recicláveis. Vocês já ouviram falar de logística reversa? Já? Como é que funciona a logística reversa? Seria o local de descarte certo, né? Também. Existem dois tipos de logística reversa, gente. Existe a logística reversa pós-venda e pós-consumo. O que o Caio falou é a logística reversa pós-consumo. Que depois que eu consumir, às vezes eu tenho que fazer o descarte da embalagem, ou, por exemplo, bateria de celular, pilhas, garrafas PETs, latinha. Tudo isso é logística pós-consumo. E existem alguns programas, aqui em Curitiba tem um, que é um programa de você entregar o material reciclável para um caminhão que fica parado nos terminais de ônibus em determinados dias, e eles daí entregam verduras para você. Isso é uma logística pós-consumo. A Natura, trabalhando essa linha natural, que envolve a sustentabilidade, produtos que se que não prejudicam o meio ambiente, que é biodegradável e tudo mais, isso é logística reversa pós-consumo. A logística daí pós-compra seria a logística do produto que você comprou, ou que veio danificado, ou que você não gostou, você se arrependeu da compra. Tudo isso é logística reversa de pós-consumo. Beleza? E a mensagem que daí essa empresa gostaria de passar seria basicamente uma mensagem de sustentabilidade, certo? Então, o objetivo da campanha, principal da campanha, qual seria? Talvez a não poluição ambiental. Isso. Então, assim, o objetivo seria atrair pessoas de uma faixa etária, digamos, de 15 a 35, 40 anos, que tenham, sejam ligados à sustentabilidade. Como é uma empresa de cosméticos, muitas vezes voltada para a mulher, mas nada impede de a empresa fazer uma linha voltada para o público masculino também e partir do mesmo princípio, certo? Então, vocês viram como que é fácil a gente construir o briefing, e se a gente seguir esse briefing certinho, a gente consegue montar uma campanha muito rápido e prático? Se você tiver com os dados corretos, se você tiver à medida que você vai fazer no briefing, você já vai montando as ações. Então é muito simples de você fazer e é muito prático de você fazer. E também te ajuda a economizar recursos e outras coisas. Então eu tenho aqui as etapas agora para construir o briefing. Coleta de informações e análise de mercado. Aonde eu faço? Primeira coisa, qual que é a primeira coisa que o profissional de marketing faz quando ele vai lançar um produto, um serviço ou uma marca? Eu acho que ele pesquisa o mercado. A segmentação de mercado. Primeira coisa, a gente vai descobrir quem que é o nosso público-alvo, a gente vai dividir o mercado, certo? As coletas de informações através da segmentação de mercado são feitas aonde? Através do quê?
Que tipo de segmentação? A gente tem 4 tipos, lembram? Temos a geográfica, a outra é a demográfica, comportamental e psicográfica, certo? Aí a gente vai entender quais são, por exemplo, dentro da análise de mercado, para poder entender o público, eu posso fazer análise geográfica e demográfica para poder verificar a idade, faixa etária, no caso a idade, grau de escolaridade, quantas mulheres, quantos homens, a região, localização, tudo isso eu utilizo nas 2 primeiras. Na comportamental é para aprofundar um pouquinho mais essa questão do lançamento do produto, certo? E aí que eu vou fazer pesquisa de mercado e tudo mais. E a psicográfica eu posso trabalhar com um tipo de pesquisa mais objetiva, onde a pessoa vai respondendo, né, sobre os valores e tudo mais. Porém, é para um produto muito específico dentro do mercado, mas nada impede de você também estar utilizando, certo? Aí depois disso, a gente vai definir, fez essa análise de mercado, entendeu o público-alvo, entendeu a concorrência, entendeu, buscou uma localização boa, fez toda a análise de mercado, fez análise de comportamento de consumo, verificou a precificação, valores, fez uma análise de SWOT. Vocês conhecem a matriz BCG? Não? Quando tem uma empresa que já tem uma consolidação no mercado, ou até que está entrando no mercado também, existe uma matriz que a gente utiliza para poder verificar a viabilidade de lançamento de um produto, certo? O nome dessa matriz é matriz BCG. E ela tem 4 categorias. Tem produto estrela, produto vaca leiteira, produto abacaxi e produto incógnita, ou ponto de interrogação. Produto estrela é aquele produto que tem o seu arranque de vendas bem alto dentro de um gráfico, onde ele tem a tendência de crescimento. Vaca leiteira, ele foi um produto estrela um dia e se estabilizou em um determinado momento, então é um produto que sempre sai. Qual que é o produto vaca leiteira da Coca-Cola? A Coca-Cola. A própria Coca, certo? Lembra que eu falei, acho que eu cheguei a comentar com vocês que teve um tempo atrás, que tinha a Fanta maçã? Alguém lembra dessa Fanta? Fanta maçã. A Fanta maçã fez tanto sucesso que a Coca teve que tirar ela do mercado, porque estava fazendo mais sucesso que a própria Coca. E quem que tem que fazer sucesso dentro da empresa Coca-Cola? A Coca. Então, para vocês verem que não é somente produtos que estão em declínio que são retirados. Aquele produto estrela que tem muita ascensão, mas tira o foco do produto principal, também pode ser descontinuado. Porque não é de interesse da empresa naquele momento. Aprovação com o cliente. Então, daí você vai fazer uma pré-pesquisa com o cliente, verificando quais são as aprovações, para ver o que a gente pode estar... Nesse caso, a aprovação com o cliente seria, por exemplo, como se a gente fosse uma agência e o cliente, você passasse esse briefing para ele ou para os outros departamentos da empresa que você está fazendo e verificar qual que é a aprovação dos diretores e tudo mais, se eles concordam com o que você fez ali até o momento no briefing. Aí, após isso, a gente vai criar as ações e tudo mais e vai entregar para a equipe de criação, que daí vai fazer as imagens, cuidar dos vídeos, cuidar das redes sociais, cuidar de tudo que está lá no briefing que a gente realizou. Deu para entender mais ou menos, gente? Beleza. Erros comuns no briefing, falta de clareza nas metas, público mal definido, excesso de informações desnecessárias e falta de alinhamento entre cliente e equipe. Pessoal, toda ação e todo briefing que você for fazer tem que ter um cronograma de ação. Tem que ter um cronograma das etapas que você vai fazer. Por exemplo,
Semana tal a semana tal eu vou fazer análise de mercado. Semana tal a semana tal eu vou fazer, entender o meu público-alvo. Semana tal a semana tal vou fazer as estratégias de ação. Semana tal a semana tal vou enviar o briefing para aprovação. Semana tal a semana tal eu vou entregar o briefing para a equipe de criação. Então vocês têm que trabalhar sempre com metas, né, prazos, para poder ser você ser o mais objetivo possível e não fugir daquilo que vocês estão, que a empresa pretende, né? Público mal definido. Como que eu faço esse público? Como que pode acontecer desse público ser mal definido? Alguém sabe me informar? Oi? Tá, quando eu faço. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai fazer a segmentação de mercado, fazer, por exemplo, a persona de um produto, os dados sempre têm que ser reais? Então, você nunca pode usar dados falsos para poder fazer a segmentação de mercado, fazer a persona, análise de mercado como um todo. Isso aí costuma trazer erros no briefing que você está fazendo, beleza? Excesso de informações desnecessárias é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você tem que ser o mais objetivo possível dentro do briefing e alinhar sempre estar alinhada com a equipe. Então, com os departamentos que você delegou cada função para fazer. Objetivos de comunicação. Os objetivos orientam o que a marca deseja alcançar com a campanha. Então, nós temos 3 objetivos lá. O awareness, que é a consciência da marca. Isso vocês já sabem o que é, porque eu já passei para vocês sobre brand, não passei? Falei com vocês um pouquinho sobre o posicionamento de marca e tudo mais. Então, o awareness, ele é a consciência que a marca traz, como que a percepção que o cliente tem da sua marca, certo? A conversão, que é o que a conversão em vendas, em cliques, essas coisas dentro da internet ou na loja física. E a fidelização, que é a retenção e a lealdade, beleza? O awareness é o objetivo, fazer o público conhecer e lembrar a marca. Exemplos, campanhas da Nike com atletas famosos. Esse exemplo a gente falou já várias e várias vezes, né, nas aulas. Ferramentas, mídias sociais, influenciadores, publicidade em massa. Essa publicidade em massa entra daí lá aos meios físicos de comunicação, que é o outdoor, o jornal, a televisão, o rádio, tá bom? Estratégias para a awareness, criar campanhas criativas e memoráveis, usar storytelling, investir em brand e identidade visual, parcerias e patrocínios estratégicos. Aí a conversão, objetivo, levar o público a comprar, clicar e baixar e se cadastrar. Exemplo, anúncios com descontos ou chamadas compre agora. Canais, Google ADS, e-mail marketing e landing pages. Estratégias para conversão, ofertas e promoções limitadas. Provas sociais. Alguém lembra o que é provas sociais? Isso, feedback que o cliente tem depois de utilizar o produto, né? Que daí você pode utilizar como depoimento dentro das campanhas. O CTA, que é a chamada para atenção, claras, que é aquela mensagenzinha final, compre com a gente, últimas unidades, essas coisas. E a segmentação do público, que é sempre muito importante. Certo? Fidelização, que é a lealdade. Então, fazer o cliente continuar comprando e indicar a marca. Exemplos, programas de pontos, cupons, atendimentos personalizados. E os canais que a gente pode utilizar isso. Tanto e-mail marketing, quanto CRM, que é a plataforma para poder fazer a pós-venda. E daí entra essa questão, né, de você encaminhar, verificar a percepção que o cliente tem da utilização do seu produto ou não. Estratégias para fidelização. Então, programas de recompensa, comunicação pós-venda, conteúdos personalizados e construção de comunidade e relacionamento contínuo. Aí, para concluir, o briefing é o mapa da comunicação,
define o que comunicar, como, para quem e por quê. Os objetivos de comunicação, awareness, conversão e fidelização garantem campanhas com direção e propósito, e campanhas de sucesso nascem de briefings bem construídos. Beleza? Pessoal, faltam 15 minutos para aula, um pouquinho menos, né? Vocês já vão começando, então, a fazer a atividade da aula, né? Que é a atividade avaliativa, a segunda parte segunda parte das notas parciais de vocês vai ser com base nessa atividade avaliativa de hoje. Lembrando que a outra parte vai ser uma avaliaçãozinha daí, tá? Não vou fazer vocês quebrarem a cabeça com atividade prática, mas pelo menos uma tem que ter, porque eu acho que é importante vocês aprenderem, né? Fazer tudo, mesmo que alguns usem o ChatGPT, mas pelo menos está tentando. Então aqui, a atividade vai ser assim. Aqui eu coloquei forma em grupos de 3 a 5 integrantes, mas eu acho que é muita gente com 5. Então vai ser somente até 3, beleza? Pode ser? Ok. Vocês vão escolher um produto ou serviço. Aí vocês vão criar um briefing publicitário. Daí no Google Docs ou no Canva, o grupo deve montar um briefing contendo nome da empresa, produto e público-alvo, concorrência e tom de comunicação, objetivo de principal da campanha, daí entra o awareness, a conversão e a fidelização, as mídias que serão utilizadas e a ideia central da campanha. Essa é a parte 1, certo? Aí na parte 2, vocês vão fazer o planejamento de uma postagem digital. Aí vocês vão usar o Canva, o grupo deve criar um post publicitário que represente o briefing que vocês realizaram, escrever uma legenda estratégica, né, com CTA, com chamada de atenção, escolher data e horário de agendamento. Aí, eu esqueci de colocar aqui, mas vocês vão ter que fazer uma rede social para a empresa, para o produto ou serviço que vocês fizeram, ou para a empresa como um todo, né? Então daí vocês vão montar essa rede social para poder criar esse briefing para postar lá nessa rede social, beleza? Lembrando que por ser uma atividade mais demorada, eu vou fazer o seguinte. Como eu ainda vou dar uma avaliaçãozinha para vocês, eu vou dar uma opção para quem quiser não fazer a avaliação de gravar um vídeo fazendo uma campanha desse produto ou serviço. Quem fizer o vídeo não faz avaliação, porque eu vou considerar a nota do vídeo como nota para avaliação. E quem não fizer o vídeo, daí vai entregar, eu vou lançar a nota de uma atividade e depois vai fazer a avaliação. Aí eu deixo a critério de vocês, tá bom? Aí, inclusive, para quem for fazer o vídeo, eu vou dar um prazo a mais também, né? Porque é um pouco mais demorado, tem edição, tem as outras coisas. Beleza? Conseguiram entender? Tudo certo? Ótimo. Perfeito. Então, pessoal, mão na massa aí. Comecem já se dividindo em grupo. Eu vou até tirar aqui, só um momentinho. Só um pouquinho, tá? Isso. Pronto. Então, vocês vão formar grupos de 3 integrantes. Vão escolher um produto ou serviço, criação do briefing publicitário, tem todas as informações lá. Eu estou colocando aqui na tela para vocês, porém, também tem no Class de vocês a atividade já aberta lá para vocês postarem posteriormente. Tá? Vocês vão poder utilizar o fim dessa aula e a próxima aula para desenvolver o produto, desenvolver todas essas etapas ali. E depois, se der tempo, pode continuar a parte 2 lá, pode só me informar certinho. E aí, na semana que vem, se tudo der certo, já está postado. Lembrando que daí quem mandar a atividade com vídeo, daí eu desconsidero a avaliação e está livre de fazer a provinha. Beleza? Só vai precisar da recuperação depois. Mais alguma dúvida? Não? Por enquanto não? Beleza. Tem aí, são agora
9h50, você já vai bater o sinal, né? 53, 54 que bate, né? Aí depois do intervalo vocês voltam e começam a atividade, tá? Eu vou estar aqui daí com vocês. Beleza, então. Até daqui a pouco. Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo? Tá. Cadê o restante da sala? Não voltaram ainda? A fila do lanche estava muito grande? Tava gostoso o lanche, daí não quiseram voltar. Gente, vocês vão fazer o seguinte. Montem grupos de 3 pessoas, tá? Trio de 3. Vocês vão aí escolher o produto, o serviço, começar a fazer o briefing desse produto do serviço. E essa é a parte 1 do trabalho. Daí na parte 2 vocês vão estar fazendo o planejamento da postagem e tudo mal, tudo mais, da postagem digital, que vai envolver, inclusive, aquele primeiro conteúdo que a gente viu sobre SEO, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui daí, tá? Só me chamarem. Crianças, só entrei aí para me despedir por hoje, tá? Com relação à atividade, já está aberta lá no Class para postagem. Quem for terminando até semana que vem já vai postando, tá bom? E os vídeos que vocês gravarem, daí nas próximas aulas a gente vai estar passando para a turma assistir e entender qual que é os produtos, os conceitos dos produtos que vocês utilizaram e tudo mais. E a gente vai fazer uma discussão sobre isso também, beleza? Quem resolver fazer vídeo, né? Quem só entregar a apresentação vai fazer a provinha depois. Não sei se alguém escolheu o vídeo. Ninguém? Estamos no processo. Tá. Ó, lembrando que o vídeo, tipo, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é uma experiência a mais que vocês estão tendo, tá bom? É uma coisa a mais que vocês estão aprendendo. Então, boa semana para vocês e até segunda-feira que vem.